A partir daquela noite, Jesus sentiu-se como que novamente ligado à sua pátria, ao seu Pai. Conscientemente, também durante o dia, no meio das multidões que se comprimiam ao seu redor, ele conseguia deixar-se ser perpassado pela força divina. E ainda mais, quando o enfado diante da falsidade e do pecado dos homens queria subitamente se levantar nele, como tantas vezes havia acontecido, parecia-lhe então que asas de anjos lhe abanavam consolo e refrigério. Essa consciência o elevava interiormente muito acima de tudo aquilo que até então ainda podia abalar-lhe. Exteriormente, porém, tecia em torno dele um brilho que somente olhos mergulhados nas trevas não conseguiam ver. Até mesmo os discípulos, que estavam diariamente e a cada hora ao seu lado, percebiam isso. O que acontece com o nosso mestre? Perguntavam-se entre si. Ele está a cada dia mais belo. É a divindade que dele irradia, disse João pensativo. Não, é alegria, replicou Lebeu. Eu reconheço isso nele. Quando em criança ele se alegrava, tudo ao redor parecia claro. Contudo, por qual motivo ele estaria alegre? Quis saber Pedro. Então Judas lhes esclareceu. É porque em breve chegará o tempo em que ele poderá entrar em Jerusalém como rei. Pensai bem, como rei. Tão arrebatados como Judas, porém, poucos estavam. Filipe chegou até a dizer, em tom bastante áspero, se Jesus se tornar rei dos judeus, então não teremos mais nada dele. Alegremo-nos antes por podermos estar em sua companhia, em vez de ficarmos pintando tais quadros do futuro. Jesus percebeu a sua conversa animada e esperou que viessem até ele com suas perguntas. Mas, como nada disso aconteceu, chamou alguns dos discípulos a si e disse, o que é que tanto vos agita? Constrangidos, desviaram o olhar. Poderiam eles lhe dizer que a mudança em sua aparência os ocupava tanto? Finalmente, Pedro tomou coragem e disse, Senhor, tu te tornas cada vez mais luminoso. Procuramos a razão disso, mas não conseguimos encontrá-la. Então o Senhor sorriu diante de seus discípulos, que ainda pensavam como crianças. Bondosamente chamou-os todos para junto de si, e procurou explicar-lhes o que se passava dentro dele. Contou-lhes da noite em que a proximidade de seu fim se lhe tornara clara, e da força do Pai, que desde então o permeava. Depois, prosseguiu. Todos vós podeis participar dessa força, se apenas vos abris para ela. Mas como isso pode acontecer? Perguntou Tomé com ansiedade. É muito simples, como tudo o que é grandioso ao vosso redor. Tudo está em harmonia com as leis divinas. Vede a videira. E apontou para um tronco especialmente belo na vinha próxima. De suas raízes sobe a seiva, e com ela a força nutritiva que atravessa o tronco até alcançar a ponta mais alta. Essa força, porém, também se reparte com todos os ramos e folhas que nele estão, de modo que cada ramo é capaz de dar fruto. Ali, ao lado, contudo, mãos cruéis arrancaram alguns ramos. Eles já não têm ligação com a videira e murcham. Secam-se e nada mais servem senão para serem queimados. Assim como essa videira, sou eu também. A força de meu Pai flui através de mim e nós somos os ramos que em ti permanecem. Jubilaram alguns dos discípulos. Alegravam-se por terem compreendido tão rapidamente a imagem. De ti passa a força para cada um de nós e nos ajuda a cumprir a vontade de Deus. Sim, confirmou Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Mas se permanecerdes em mim, permanecereis ao mesmo tempo na força de Deus, pois eu e o Pai somos um. Não vos esqueçais disso. Não vos deixeis arrancar de mim. Aconteça o que acontecer. Ele interrompeu a si mesmo para olhar Judas e perguntar-lhe se, desde então, havia sentido algo da força na qual recentemente duvidara. Com bondade, inclinou seu coração para o discípulo que, por causa de seu grande intelecto, tinha especialmente dificuldade. Mas o lugar de Judas estava vazio. Ali no vinhedo, ele andava de um lado para outro,
colhendo os cachos mais belos para todos. Agora vinha alegre, trazendo a colheita, e a ofereceu a Jesus. Com um longo olhar, este contemplou o discípulo. Judas, a preocupação com o nosso bem-estar corporal não teria ainda tempo? Perguntou ele com suave censura. Não desejaste também saber que pensamentos me ocupam tão inteiramente, a ponto de até transformarem minha aparência, como dizeis? Senhor, alguém precisa pensar por todos, murmurou Judas quase de forma obstinada. Além disso, creio conhecer muito bem os teus pensamentos. Com um leve suspiro, Jesus desviou-se. Via claramente que esse discípulo lhe escapava. Encontrara outro Senhor. Todos juntos se alimentaram das uvas, e os discípulos conversavam sobre o que acabavam de ouvir. Judas, porém, afastou-se e sentou-se à parte. Não queria ouvir da boca dos discípulos o que perdera nas palavras de Jesus. Além disso, o Senhor certamente ainda não lhes havia falado de forma totalmente aberta sobre seus pensamentos. Era cedo demais para isso. Mas, o que dizia Jesus agora? Isso precisava ouvir. Aproximou-se em silêncio. Os discípulos haviam retomado o início do discurso de Jesus e perguntaram-lhe o que queria dizer com seu fim próximo. Com bondade, o Senhor também atendeu a esse pensamento. Vedes todos os dias como os judeus me odeiam, como procuram encontrar culpa em mim para me afastar, talvez até matar. Um dia conseguirão. Distorcerão minhas palavras, de tal modo que terão motivo para me prender. Sei que esse tempo já não está distante. Senhor, então não voltemos mais às cidades, onde os escribas querem te prejudicar. Suplicaram os discípulos. Queremos ficar só entre nós, sem mais aparecer em lugar algum? Assim nada poderá te acontecer. Pensais que, agindo assim, eu cumpriria minha missão? Perguntou Jesus, espantado de que tal pensamento fosse possível entre seus discípulos. Eu devo trazer a salvação de Deus ao povo judeu. Devo reunir novamente os que se afastaram do templo de seu Senhor. Como poderia eu cumprir isso, se me mantivesse distante de tudo? Mas se eu fizer a vontade daquele que me enviou, nada poderá me acontecer que não seja permitido por Deus. Mas o próprio Deus pode te proteger, se fizeres a sua vontade, disse Filipe confiante. Disseste bem, Filipe, acenou-lhe Jesus. Deus poderia enviar um exército inteiro de anjos à terra para me cercar se quisesse, mas ele não o fará, pois os homens devem levar a cabo aquilo que têm em mente. Em suas obras deve manifestar-se quem acolheu a mensagem de Deus, quem é digno de um dia estar diante dos olhos do Filho do Homem. O amor que veio até eles não reconhecem. Continuou Jesus pensativo. E mesmo que anjos viessem do céu para testemunhar por mim, não acreditariam. Agora, tecem eles mesmos o seu futuro destino. A humanidade precisa descer até afundar nas trevas, mas os poucos que em mim creram também poderão ver o Filho do Homem, quando ele vier para julgar a terra. Jesus calou-se. E os discípulos respeitaram esse silêncio, pois sabiam quantos pensamentos sagrados pairavam em torno deles. De repente, Judas rompeu o silêncio. Quem é o Filho do Homem, Senhor? De quem falas tantas vezes? Filho de Deus, foi a breve resposta, mas dada em tom bondoso. Filho de Deus? Mas és tu? Então voltarás um dia para o juízo? Não disseste que não serias tu a julgar a terra? Nada de desrespeitoso havia nas palavras de Judas, apenas uma total incompreensão. Mesmo assim, Jesus o repreendeu de forma mais dura do que costumava. O que eu disse, isso permanece dito. Não serei eu a voltar para o juízo, mas o Filho do Homem descerá, conforme está determinado desde que esta terra existe. Ele é filho de Deus como eu. Ao mesmo tempo, porém, é rei no eterno burgo lá do alto, do qual vos falei. Seus servos guardam a taça da força divina e cuidam para que, no tempo determinado por Deus, correntes de água viva se derramem pelo universo, vivificando, renovando. Jesus se calou.
Parecia que ainda queria dizer mais, mas um olhar aos rostos de seus ouvintes tirou-lhe as palavras. Eu poderia ainda dizer-vos muito sobre essa infinita glória, mas ainda não estáis prontos para recebê-la, mas aquele que virá depois de mim, o Espírito de Deus, que julgará o mundo segundo a ordem divina. Ele vos anunciará tudo sobre o que ele está falando. Ainda há pouco, Jesus havia falado do Filho do Homem, que, como Filho de Deus, viria julgar o mundo. Agora falava do Espírito de Deus, que viria para o juízo. Realmente não podiam compreender. Nisso, Jesus tinha razão. Somente João guardou as palavras em seu coração e tentou manter elas vivas dentro de si. Os outros as esqueceram, pois Jesus jamais voltou a falar disso. Seus discípulos realmente ainda não estavam maduros para compreender tais mistérios divinos. E, no entanto, ele sentia o impulso de lhes comunicar, da plenitude de seu ser, tudo quanto pudessem assimilar. Logo teria de deixá-los. Deviam estar preparados para esse tempo, afinal, eram convocados a continuar a sua obra. Como estavam ainda pouco preparados para isso? É verdade, haviam se transformado, tornaram-se mais afáveis, mais altruístas e equilibrados. Sua vontade era pura, sua fé verdadeira. Mas tudo isso resistiria à separação? Sempre que lhe era possível, Jesus falava aos discípulos sobre as verdades eternas. Antes, muitas vezes, andava silencioso em seu caminho, contente quando ninguém lhe dirigia a palavra. Agora, porém, isso havia mudado completamente. Sempre que estava a sós com os discípulos e com aqueles que constantemente o acompanhavam, começava a falar e também a perguntar. Só pelas perguntas os discípulos percebiam o quanto ainda lhes faltava para uma verdadeira compreensão. Quando Jesus lhes falava de Deus, eles escutavam com alegria e achavam ter entendido tudo. Mas, logo que ele os questionava, mostrava-se que ainda eram pouco aptos para transmitir a mensagem a outros. Contudo, esse método os despertava. Sentiam vergonha de que Jesus tantas vezes visse sua ignorância. Com zelo, passaram a instruir-se mutuamente. E seu convívio perdeu muito daquela artificialidade que tantas vezes desagradava a Jesus. Felizes como crianças, eles ficavam quando conseguiam responder corretamente. E Jesus, repetidas vezes, fazia perguntas das quais já sabia que eles poderiam dar a resposta certa. Isso lhes trazia um pouco de autoconfiança, da qual a maioria, com poucas exceções, ainda carecia. Nesse meio tempo, os discípulos haviam presenciado algo grandioso. Lázaro, a quem o Senhor amava, havia saído vivo do túmulo ao chamado de Jesus, como se sua morte tivesse sido apenas um sonho. Todos os que presenciaram ficaram profundamente comovidos. Que outra prova ainda seria necessária para mostrar que Jesus era o Filho de Deus? Mas os escribas estavam mais distantes do que nunca de reconhecer a verdade. Como uma correnteza impetuosa, a notícia do que acontecera em Betânia correu por toda parte. Em todo o país se falava disso. Era algo tão grandioso que ninguém conseguia acrescentar nada como geralmente acontecia. O simples fato já era arrebatador. Um morto, que já estava há 4 dias no sepulcro, fora chamado de volta à vida e andava novamente entre os seus, como se a morte tivesse sido apenas um sonho. Esse Jesus precisava ser contido. Assim não podia continuar. Quem jamais ouvira algo semelhante? Elias havia trazido de volta à vida um menino que acabara de morrer. Algo assim Jesus também já havia feito algumas vezes, mas o que agora se contava superava tudo. Não era de admirar que as multidões corressem a ele em massa. Mais uma vez os escribas decidiram enviar mensageiros para investigar de onde vinha o poder com o qual ele fazia essas coisas. Mas o sumo sacerdote Caifás não queria saber de investigações e demora. Precisamos prender esse Jesus onde quer que o encontremos. É melhor que morra um só, ainda que não mereça a morte, do que todo o povo ser posto em perigo. Ele estava orgulhoso de sua própria sabedoria, mas Nicodemos se opôs tenazmente a ele.
Desde quando em Israel é costume julgar alguém sem primeiro ouvi-lo? Se o que agora ouvimos de Jesus for verdade, então devemos nos alegrar e dar graças a Deus, pois ele é de fato o Messias que nossos pais esperaram. Que importa se ele nasceu em Nazaré e não em Belém? Mas ele nasceu em Belém, disse outro. Sei com certeza que seus pais estavam em Belém por causa do recenseamento. E ainda podeis estar em dúvida? Exclamou Nicodemos, ardendo de alegria. Ide, saudai o Messias. Abri-lhe vossos corações. Deixai que ele entre em Jerusalém. Caifás percebeu que, por ora, não conseguiria nada. A felicidade de Nicodemos havia contagiado mais ou menos a todos. Não havia ninguém que naquele momento concordasse com uma prisão. No entanto, as palavras de Nicodemos acenderam algo em alguns corações. E se fosse verdade? E se ele fosse realmente o Messias? E na calada da noite, alguns dos escribas puseram-se a caminho de Betânia, mas não encontraram Jesus. Ele havia partido com os discípulos para Efraim, perto do deserto, e proibira Lázaro de revelar onde estava. Jesus queria estar a sós com a grande multidão de seguidores. Já eram mais de 100 que o acompanhavam dia e noite. E para ele se tornava cada vez mais importante preparar aquelas almas humanas para sua futura missão. Quando os escribas não o encontraram em Betânia, alguns voltaram para Jerusalém, pensando que o veriam outra vez em outra ocasião, mas outros foram persistentes, perguntando por toda parte o caminho que a comitiva havia tomado. E assim também chegaram a Efraim, depois que Jesus já estava lá. Quando os discípulos viram de longe os 6 escribas se aproximando, avisaram Jesus, temendo que viessem perturbar sua paz. Mas ele disse bondosamente: deixai que venham. Não lhes dificultem o caminho. Eles não procuram a minha vida. Logo os homens já estavam diante dele. Haviam vindo com corações sinceros. Não queriam investigar nem julgar, mas contemplar aquele que suas almas esperavam. Um só olhar bastou. O amor misericordioso de Deus abriu-lhes os olhos do espírito e viram o brilho que cercava Jesus. Viram também a pomba pairando sobre sua cabeça. E uma comoção irresistível os lançou de joelhos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Oraram. Encontraram apenas as palavras do Salmo de Davi para expressar o que suas almas transbordavam. Uma santa alegria inundou Jesus. Escribas haviam encontrado a verdade. Fariseus haviam achado o caminho de volta a Deus. Seu trabalho, afinal, não era em vão. Pai, eu te agradeço porque guiaste os corações destes homens, disse ele com olhos radiantes. Depois ajudou-os a se levantarem com bondade. Começou então um diálogo de perguntas e respostas, pedidos e explicações, de modo que os 12 escutavam maravilhados. Quanto mais fácil era para Jesus falar com homens que o compreendiam a partir da sabedoria pura que ainda traziam em si, sem distorções, é claro. Havia muito a corrigir, muito a ajustar, mas suas almas abertas encontravam sozinhas a chave para suas palavras. A eles, Jesus pôde dizer coisas que ainda não havia conseguido transmitir aos discípulos. E já após alguns dias, esses novos seguidores, pois assim imploraram ser chamados, conseguiam explicar as palavras de Jesus aos demais de modo muito mais claro, compreensível e correto do que Judas vinha fazendo até então. Na alma desse discípulo, porém, despertou amarga inveja. Por anos ele havia andado com Jesus. E agora aqueles escribas, havia pouco mais de 2 semanas com eles, já tinham maior valor para o Mestre do que todos os outros. O que os discípulos pensavam em segredo não estava oculto ao olhar divino do Senhor. Triste era que Judas sempre recaísse em velhos erros. Mas esse veneno não podia penetrar no coração de nenhum outro discípulo. Por isso, ele chamou os 12 para junto de si. Eles se assentaram ao seu redor, como de costume. E Jesus começou a contar. Falou-lhes de um rico proprietário de vinha que, no tempo da colheita,
Não tinha servos suficientes e contratou todos os que encontrou. A todos prometeu o mesmo pagamento, tanto aos que começaram pela manhã como aos que chegaram ao meio-dia ou mesmo só à tarde. Quando chegou a hora do pagamento, todos receberam o mesmo salário. Então murmuraram os que haviam trabalhado mais tempo. Mas o senhor da vinha lhes respondeu: Não recebestes o que vos prometi? Quereis vós ditar o que devo dar? Por que olhais com inveja para os outros, em vez de estardes contentes por terdes trabalhado e recebido vosso salário? Jesus terminou a história e olhou para os discípulos. Alguns não entenderam, porque ele lhes contava aquilo justamente agora. Eram os que, em segredo, não haviam murmurando contra ele. Mas alguns já começaram a compreender. Perceberam o que o mestre queria dizer e se envergonharam. Somente Judas não se deu por satisfeito. Senhor, mas não tinham os servos razão? Não foi injusto da parte do dono menosprezar o trabalho maior deles? Jesus olhou para ele com tristeza. Não te esqueças, Judas. Aqueles trabalhadores estavam na rua, sem trabalho. Se o dono da vinha não os tivesse chamado, teriam passado fome. Quando foram contratados, teriam se alegrado até com menos do que lhes prometeu. Só o fato de os outros receberem o mesmo os tornou invejosos. Não. Eles cometeram grande injustiça, murmurando contra a bondade de seu Senhor. Depois Jesus se voltou aos outros e os advertiu de que também para eles estava chegando um tempo de trabalho árduo. Todos haviam sido chamados para essa obra, e o pagamento seria a salvação de suas almas. Todos ainda precisavam ser preparados para realizar ela da maneira correta. Quem ousaria então censurar se o Senhor se alegrasse em encontrar trabalhadores já prontos, capazes de manejar a ferramenta da palavra? Judas, nesse momento, levantou-se e foi até a cidade de Efraim para providenciar alimento. Jesus o acompanhou com um olhar cheio de tristeza. Aquele discípulo não poderia ser retido, apesar de todo o amor e cuidado. E de repente ressoou em sua alma uma palavra que havia ecoado em torno dele poucas noites antes. Um dentre os teus é uma criatura de Lúcifer. Soou tão claramente como se agora todos também pudessem ouvir. Criatura de Lúcifer? Ele pensou que os discípulos também tivessem ouvido, mas eles conversavam entre si distraídos ou meditavam seriamente sobre suas palavras. Um profundo e ardente compadecimento encheu a alma de Jesus. Pobre Judas!